Oi gente, hoje a gente vai falar sobre a minha Vênus na casa 8 do parceiro ou da parceira na sinastria. E pra quem não sabe, a sinastria é uma técnica da astrologia em que a gente faz a comparação de dois mapas. E esses mapas podem ser entre amigos, familiares, mas principalmente é muito utilizado entre casais. Pra quem não sabe, eu faço mapa composto e sinastria individualizada. Se você quiser saber mais detalhes, é só entrar em contato com o e-mail que tá aqui na caixinha de descrição. Bom, gente, a Vênus na casa 8 talvez seja aí uma das sobreposições que eu mais vejo em mapas de casais, tá? Mas essa é uma Vênus muito intensa e quem sabe não, reformulando, é a Vênus mais intensa de todas as Vênus que poderiam aí estar na casa de outra pessoa. Gente, essa Vênus é tão intensa, mas ela é tão intensa que às vezes você tá perto da pessoa e você, se prestar muita atenção, você vai sentir a ocorrência dessa Vênus caindo aí na casa 8 dela. É impressionante, vocês terão uma atração física muito forte. Lembrando, essa não é uma Vênus que indica longevidade. Se você não tiver outros aspectos interessantes aí que indiquem longevidade, mesmo aspectos negativos de Saturno, tá? Porque os aspectos negativos de Saturno, eles também indicam um vínculo muito forte. Se vocês não tiverem nada de Saturno, nada de outros aspectos, assim, que poderiam indicar longevidade, é possível que essa Vênus por si só, ela não traga aí tanta alegria, né, em questão de durabilidade dentro do relacionamento. Tudo é relativo, né, gente? Claro, essa Vênus, ela pode aí ativar um lado muito intenso e muito sexual do casal, se ele não tiver outros aspectos envolvidos aí na sinastria que falam sobre a sexualidade em si do casal. Mas a Vênus de uma pessoa caindo na casa 8 da outra já indica uma atração irresistível e muito intensa. Aqui, gente, essa é uma Vênus que traz uma atração sexual inconfundível entre duas pessoas. Vocês provavelmente vão ter muita atração física, provavelmente vocês vão sentir a energia da outra pessoa e vai ser como se a outra pessoa ativasse esses hormônios. E eu vou falar que não tem como a gente diferenciar tanto aqui quem é a casa e quem é a Vênus, porque ambos vão sentir isso um pelo outro. As coisas vão ser aqui muito difíceis de delimitar, tá? Vocês podem gostar muito de falar sobre tabus, sobre coisas sobrenaturais, sobre morte, sobre o sexo em si, principalmente o sexo. Pode ser um grande assunto entre vocês, principalmente as questões envolvendo o sexo que ainda são proibidas. Talvez vocês... Se vocês forem pessoas muito tradicionais, vocês podem se sentir muito incitados a quebrarem aí essas tradições, né? Esse conservadorismo, porque a Vênus na 8, ela literalmente mexe com o ânimo de duas pessoas. Às vezes vocês são até amigos e não tem nem tanta chance assim de se tornarem, de entrar em um relacionamento. Ainda assim você vai sentir alguma coisa esquisita ali, alguma coisa acontecendo que te atrai para aquela pessoa de forma extremamente magnética. E é essa palavra. A Vênus na 8, ela atrai duas pessoas de uma forma que nenhuma das duas vai entender o porquê e o que tá acontecendo ali entre elas, tá? A pessoa da Vênus, ela pode trazer muitas boas posses materiais para esse relacionamento, tá? Se vocês estiverem aí já com um relacionamento, por exemplo, que já tem um tempo aí, um tempinho que vocês já estão juntos, já estão mais acostumados um com o outro, vocês podem perceber aí que a pessoa da Vênus, ela pode trazer alguns recursos materiais para dentro deste relacionamento, tá? Lembrando que a casa 8 é uma casa com energia muito escorpiana, então é como se esse contato fosse muito parecido com uma Vênus em conjunção com Plutão. É um contato extremamente semelhante, até mesmo no nível de possessividade, mas eu diria que talvez não seja tão... o assunto dessa Vênus não seja tão voltado para a possessividade em si, mas pela atração magnética que um sente pelo outro, tá? Mas as coisas aqui, naturalmente, elas já poderão ter um ar mais escorpiano, as coisas podem ser intensas de modo parecido com a energia de escorpião. Esse é um posicionamento que ele não é tão romântico, então não adianta a gente falar de Vênus na 8 e pensar em 1000 declarações de amor, coisas muito fofas. Provavelmente você vai encontrar isso em outro aspecto, se você tiver com seu parceiro. Mas a Vênus na 8 em específico, ela fala muito sobre a sexualidade em si. Ela não fala tanto sobre o romance, ela fala mais sobre ver o outro como uma satisfação sexual. Claro, calma, isso não é
tão superficial assim. Pelo contrário, é muito intenso. E aqui não é tanto uma questão de, eu quero usar ele ou eu quero usar ela. Não. Realmente é uma energia sexual muito forte, você pode realmente amar a outra pessoa e ainda assim carregar dentro de você um desejo inconfundível aí de ter aquela pessoa, de possuir aquela pessoa. E isso é para ambos os lados. Tanto a pessoa da casa vê a pessoa da Vênus assim e a Vênus vê a pessoa da casa dessa forma. Uma pessoa da casa ela pode ter uma atração irresistível pela pessoa da Vênus. Pode ser que a pessoa da casa ela seja a primeira a notar a pessoa da Vênus. Na verdade, gente, não tem nem como diferenciar tanto aqui. O negócio é tão louco. Os dois se sentem tão, assim, atraídos um pelo outro de uma forma tão irresistível, uma coisa tão esquisita. E no primeiro momento, vocês podem nem sentir ainda que existe uma energia sexual aí envolvendo vocês, que tá envolvendo essa aura de vocês. Vocês podem nem sentir ou ter essa percepção. Vocês podem perceber isso depois que vocês começam a ficar mais interessados um no outro. Mas vocês vão sentir aí que é como um imã. Alguma coisa vai ficar atraindo vocês o tempo todo. Vocês vão ficar querendo fazer as coisas juntos, estar perto um do outro, e aí, conforme vocês vão meio que cedendo a esses desejos, as coisas vão esquentando cada vez mais e chega a um nível em que isso só pode ser aí liberado na cama, porque a energia sexual aqui vira uma coisa vulcânica, uma coisa muito louca. A Vênus na 8 fala também sobre vocês conseguirem manter esse fogo durante o relacionamento. Vai ser difícil aí vocês apagarem, né? Porque vocês sempre vão estar renovando o sentimento pelo outro, o sentimento sexual. Se vocês tiverem Vênus em conjunção com Marte na sinastria ou algum assim, aspecto que é voltado para a sexualidade, Marte em conjunção com Marte, gente, as coisas vão ser muito, muito, muito mais intensas aqui. As coisas vão ser muito mais loucas e difíceis de delimitar. Porque vocês vão se sentir aí atraídos de uma forma que vocês precisarão ter até cuidado para não tornar essa relação com uma energia unicamente sexual, tá? Esse é um dos aspectos mais vinculativos, e se não o aspecto mais vinculativo de uma sinastria. Ele é difícil até de manter duas pessoas separadas, é difícil até de vocês se desvencilharem nos momentos em que vocês querem, por exemplo, se separar. É difícil vocês esquecerem um outro, porque existe muito essa energia aqui escorpiana envolvendo, e escorpião tem aquele apego, aquela sensação de posse. Então, escorpião sente necessidade aí de ter o outro perto, e vocês podem personificar essa energia escorpiana. A pessoa da Vênus também, ela pode ter uma vontade muito gigante de querer investigar a pessoa da casa. É possível que a pessoa da Vênus ela olhe para a pessoa da casa e ela sinta que precisa, assim, despir aquela pessoa, descobrir tudo sobre ela e querer ir a fundo em cada detalhe. E a pessoa da casa provavelmente vai se sentir muito satisfeita em se abrir para a pessoa da Vênus. Cuidado, tá? Se vocês tiverem aspectos muito problemáticos na sinastria, muitas casas 12, problemas aí talvez com desconfiança, tome cuidado, porque talvez não seja tão fácil assim para a pessoa da casa se abrir para a pessoa da Vênus. Mas se vocês não tiverem, provavelmente a pessoa da casa ela vai se sentir muito persuadida pela pessoa da Vênus, e ela vai se sentir confiante em contar tudo para a pessoa da Vênus, porque ela vai confiar aí completamente nessa pessoa da Vênus. E a Vênus ela vai se sentir muito grata por essa confiança da casa, né? Porque escorpião é isso também. Escorpião é a confiança, é você ter esse elo um com o outro. E o que pouca gente sabe é que quem tem muita energia de escorpião dentro de um mapa natal, isso é muito interessante, provavelmente essa pessoa ela vai se sentir mais próxima de outra pessoa a partir do momento que essa outra pessoa conta as coisas sobre ela mesma para essa pessoa de escorpião. Escorpião vai se sentir intimamente conectado com essa pessoa, e é como se o segredo de vocês, na verdade não é o segredo entre vocês, mas é a forma que uma pessoa se abre para o escorpião faz com que o escorpião se sinta mais ligado a essa pessoa e sinta que essa pessoa é mais bem-vinda no seu círculo, entende? Escorpião, ele sente segurança quando ele sabe da outra pessoa, ele entende as fraquezas da outra pessoa, e a partir do momento que ele sabe disso, ele pode aí acolher essa pessoa pra dentro da sua vida, e ele se sente seguro, porque ele pensa, bom, ele ou ela confiou em mim, então agora eu posso manter esse vínculo, agora eu me sinto
de certo modo, no controle aqui da situação. E não é nada aqui falso não, tá, gente? Pelo contrário, é uma coisa muito profunda de Escorpião. E é exatamente isso que acontece aqui com esse aspecto. A Vênus aqui, ela se sente mais próxima da pessoa da casa a partir do momento em que a casa começa a se abrir para essa pessoa da Vênus. E isso é muito bonito, tá? Porque a casa realmente vai ver confiança na pessoa da Vênus e a Vênus vai ver que a casa confia nela e ambos se tornarão ainda mais conectados e ainda mais intimamente interligados, tá? Além disso, a pessoa da casa que vai perceber no decorrer do tempo, a pessoa da casa e a pessoa da Vênus, né? Vocês vão perceber no decorrer do tempo que nada aqui fica muito escondido, tudo aqui vem à tona. Até se um tentar enganar o outro, tentar omitir, não adianta, as coisas vão vir à tona. Isso parece muito com algumas sobreposições que tem a casa 12, que fala muito sobre essas coisas ocultas, mas que são trazidas à tona. Mas aqui no caso da casa 8, é uma questão um pouco mais profunda. Ela vai vir à tona e vai impactar vocês dois de uma forma talvez um pouco mais intensa. Então não tente esconder uma coisa do outro, porque provavelmente o universo vai dar o jeito aí de trazer isso à tona, porque a gente tá com a energia de Escorpião. E Escorpião sempre descobre tudo, né? Escorpião é muito difícil manter as coisas assim, desconectadas de uma pessoa de Escorpião, muito difícil. Vocês mexem muito com o hormônio do outro, vocês podem sentir a energia do outro de longe. A atração aqui é inevitável, tá, gente? Se vocês não têm aspectos sexuais nessa sinastria aí, é possível que essa Vênus aqui, ela já vai despertar aí muita intensidade dentro desse relacionamento, tá? Lembrando que ele não indica longevidade, mas se vocês tiverem outros aspectos benéficos que indiquem longevidade, né? Por exemplo, Saturno aí, talvez uns outros aspectos mais fluidos, né? Um Sol em conjunção com a Lua, enfim. Isso vai ser muito bom. Esse aspecto aqui vai cair com uma luva, porque vai indicar o lado sexual do casal em conformidade aí com a longevidade. Se vocês tiverem outros aspectos também dentro da sinastria envolvendo Vênus, alguns planetas pessoais um do outro, e até mesmo a cúspide da casa 8 aí, isso pode indicar uma intensidade muito forte nesses planetas. As coisas vão ser muito mais intensas, as coisas vão ser muito maiores do que aquele aspecto por si só já indicava. Então, é assim, entendam aquele aspecto daquela forma, mas aumentem um pouco a intensidade dele. É como se ele fosse aparecer mais nessa sinastria. Deu pra entender? Bom, dependendo aqui da Vênus em que a gente estiver falando, a gente vai ter um tipo de reação diferente, tá? Aqui talvez a Vênus, ela vai... Se for uma Vênus em ar, talvez ela tente meio que persuadir a pessoa da casa, ou atacar, né, entre aspas, a pessoa da casa, de uma forma através mais da lábia, da comunicação, do lado mais racional, né? Se a gente tiver uma Vênus aqui, por exemplo, terrena, talvez através da sensualidade, do romance, né? Uma Vênus em água pode indicar muita intensidade emocional, até mesmo se a casa contar muitos segredos para Vênus, provavelmente essa pessoa ela vai pode até absorver aí as dores, enfim, traumas, todas essas questões aí que são tabus, que ainda que tem uma certa dificuldade de vir à tona, elas virão com essa intensidade aqui. E se for uma Vênus em fogo, as coisas vão ser aqui muito mais rápidas, tudo pode acontecer muito mais rápido, tá? Uma Vênus em Áries, por exemplo, ela pode querer imediatamente já atacar outra pessoa e nem pensar duas vezes antes de dar o bote ali. Então, assim, dependendo aí do elemento da Vênus, as coisas vão ocorrer de uma forma diferente. Claro que, só abrindo o adendo, a Vênus em Libra, talvez ela não use tanto da lábia ou tanto da comunicação. A Vênus em Libra, ela pode, quem sabe, se favorecer mais através da sedução, do envolvimento, da beleza. Enfim, a Vênus em Libra, ela é um pouquinho diferente aí das outras, da Vênus em Ar, porque a Vênus em Libra em específico, ela tem um jeito mais propriamente dito dela de conquistar as coisas. Então, ela se dispersa um pouquinho aí de Aquário e Gêmeos. Então, assim, gente, no geral, é um aspecto muito positivo, mas ele precisa ser bem orientado, tá? Se for uma sinastria, por exemplo, muito sexual, tudo lá só tem planetas envolvendo sexualidade, pode ser que vocês tenham alguma dificuldade aí em criar um certo tipo de longevidade, pode ser que vocês tenham dificuldade em, quem sabe,
buscar mais o nível romântico da relação, né? Talvez o romance ele possa ficar em falta, as emoções elas possam ficar mais carentes aqui, porque a Vênus na 8 fala muito da energia mais carnal, mais sexual. Então, tomem cuidado, observem aí a sinastria como um todo, tentem entender o que está acontecendo, se vocês têm bastante aí equilíbrio. Eu tenho muito aspecto negativo aqui, mas eu tenho muito aspecto positivo ali, eu tenho um aspecto aqui que indica uma longevidade ok, mesmo que seja, sei lá, um aspecto ruim de Saturno, né? Muita gente acha que aspecto ruim de Saturno quer dizer que o relacionamento não vai durar, pelo contrário, às vezes os aspectos ruins eles são mais vinculativos do que os aspectos só positivos, dependendo do gráfico. Então, assim, observe toda a sinastria, observar só uma sobreposição isolada, ela não vai ser tão vantajosa assim. Então, é interessante que vocês fiquem atentos a isso, tá bom? Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, deixe joinha aqui embaixo pra ajudar, ative o sininho para as novas notificações e se torne um inscrito se você ainda não é, tá bom? Um grande beijo e até a próxima.